Olá, isso aqui é um podcast e hoje teremos uma conversa bem interessante, eu diria. Nosso tema é sobre decisões e cá estou eu acompanhada com o tio Wesley, mais conhecido como Wesley, e é isso. Bom, começando pela primeira pergunta. Você já teve que lidar com uma decisão difícil? Poderia falar sobre isso e o quanto acredita que essa decisão fez você buscar dentro de si o que realmente queria? Sim, quando eu tinha uns 14 anos eu tive que decidir qual curso profissionalizante que eu ia fazer, né? Que minha mãe queria que eu fizesse, meus pais. E daí eu decidi fazer o curso de Web Design. E aí eu ficava me perguntando se realmente era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Se eu queria entrar realmente na área da informática, assim como eu estava entrando, e qual vertente exatamente eu ia entrar. E no final das contas eu gostei muito da parte de design e aprendi bastante e foi bom. Tive que buscar dentro de mim se realmente eu queria isso, então fiquei me perguntando o que eu faria depois disso, qual seria o caminho que eu queria seguir, e eu queria seguir o caminho da animação, né, animação gráfica. Ah, legal! Eu também curto bastante essa parte de produção audiovisual. É uma área bem extensa no mercado. Bom, vamos para nossa próxima pergunta. Houve alguma decisão durante a sua vida que o fez se desfazer da estrutura que era a sua base de segurança? E o que aconteceu depois disso? Bem, acho que quando eu penso nisso, imagino quando eu tive que buscar emprego, né, começar a trabalhar. A minha base, a minha segurança é que eu sempre fui muito tímido, então é muito difícil lidar com o público. E eu procurava emprego de todos os jeitos para conseguir um trabalho, ter o meu próprio dinheiro, né? E não conseguia de jeito nenhum. Daí eu tive que decidir trabalhar por conta e lidar com o público de um jeito ou de outro, mesmo com a minha timidez. Daí eu comecei a vender doce na vizinhança, o que não foi fácil, né? Porque é bem complicado. Na rua você vender doce e lidar com pessoas, você fica pensando em como vai ser, né? O que as pessoas vão achar. Mas no final das contas deu tudo certinho. E 2 meses depois, um pouquinho antes de 2 meses, eu consegui um emprego formal e um bom emprego. Então valeu o esforço, né? Me deu um tempo para descansar um pouco a cabeça, para ir ocupando a cabeça um pouco, né, com outras coisas, enquanto eu não achava emprego formal. E foi isso, foi bem bacaninha, foi bom. Perfeito! E o que você diria sobre a afirmação todo mundo erra? A afirmação todo mundo erra, ela é verdadeira. Todo mundo erra, não tem como a gente achar que vai tomar sempre boas decisões, né? O imprevisto vem para todos, né? Acontece sempre imprevisto e por mais que a gente planeje, sempre tem alguma coisa na vida que vai desviar o nosso caminho, né? Ou vai tentar nos carregar para outra coisa que a gente não queria fazer, outro destino, né? Vamos dizer assim. Não que a gente tenha um destino traçado, acredito eu, né? Acredito que a gente pode mudar com as escolhas, mas imprevistos estão aí para isso e os seres humanos foram feitos para ser adaptáveis, né? Nós somos adaptáveis e todos nós erramos. Então temos que lembrar que não é só errando que se aprende, mas também olhando o erro de outras pessoas, vendo as consequências que algumas pessoas tiveram por tomar alguma decisão. E aí, se a gente olhar para isso, pessoas que realmente passaram pelo mesmo que nós, ou que tem mais ou menos uma história próxima da nossa, a gente vai evitar muitos problemas, né? Então sim, todo mundo erra, mas permanecer no erro, eu acho que é burrice, né? Vamos então mudar, fazer diferente, porque enquanto existir sol, vai ter uma solução para os problemas. E se não for daqui a uma semana, vai ser daqui a um mês. Se não for daqui a um mês, daqui a um ano. Sempre pensar em uma solução e deixar os erros do passado para lá depois, né? Consertar os erros e seguir em frente. É verdade. Muito bem colocado a propósito. E das decisões que você já tomou, tem alguma que você, assim, gostaria de ter a oportunidade de decidir e por quê?
Sim, já tomei decisões que me arrependi, né? E que eu gostaria de fazer diferente, né? Tipo, começado a faculdade, que eu ainda não comecei. Ter feito coisas antes que eu não tinha feito. Uma delas é ter procurado uma psicóloga, né? Quando eu não tava bem da cabeça. E eu precisei, né? Por conta mesmo. Então eu deveria ter decidido isso antes. Mas eu acho que os preconceitos, né, são muito grandes quanto à saúde mental. Hoje em dia tá melhorando um pouquinho, mas um tempinho atrás ainda não era tão levado a sério, né? E foi bom que aí eu consegui depois decidir e foi isso, né? Tô aqui. Queria ter decidido de ir numa psicóloga antes porque a minha vida ficou muito trancada por um tempo, né? Poderia ter feito muita coisa legal que eu gosto, destravado medos e problemas, mas não fiz. Então talvez eu estivesse fazendo coisas mais bacanas que eu queria, tivesse alcançado muitas coisas, mas querendo ou não, eu ainda assim acho que no tempo certo foi o momento certo de eu ter essa ajuda, né? Cuidar da saúde mental. E foi bom, foi muito bom, recomendo inclusive. Bom, agora você pode me dizer se já decidiu algo por não saber dizer a uma pessoa, no caso dizer não a uma pessoa, e quais foram as consequências disso para sua vida? Acho que eu sempre tive dificuldade para dizer não para as pessoas. Sempre. É muito difícil. Mas hoje em dia eu tô aprendendo melhor a lidar com isso. Eu vou dizer sobre uma experiência bem boba, mas é só um exemplo do que não seguir o que você quer pode causar, né? Não saber dizer não. Uma vez eu não tava muito afim de sair de casa, não tava afim de ir pra lugar nenhum. E aí eu fui com um amigo pra bairro da Liberdade porque ele ficou insistindo, né? E nisso eu acabei sendo assaltado no bairro da Liberdade. E eu fui meio que contra gosto. Foi mais pra ele não ficar chateado e tal. Mas era uma coisa que eu não queria, porque eu sabia que era um domingo, tava meio vazio. Esse bairro tava vazio. No horário que a gente ia. Não tava tão cheio, né? Então eu tive receio e acabou que eu me dei mal, né? Fui assaltado. Entre outras coisas, né, que já aconteceram de fazer porque, sei lá, a mãe ou o pai quer que você faça. E aí você faz e aí você fica sem querer fazer. E geralmente o que isso causa é culpa, né? A sua autoestima vai lá pro lixo se você faz algo que você não quer de jeito nenhum. É claro que tem coisas que a gente precisa fazer, a gente tem a obrigação de fazer e é necessário, e às vezes é pro nosso bem, mesmo sem vontade a gente tem que fazer. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ponderar isso, né? E pensar no que a gente quer e por quê. Né? Nunca fazer algo porque você odeia, porque você não tá afim, porque foi influência, todo mundo da turma vai fazer, ou todos os meus amigos vão, todos os meus amigos vão fazer isso, mas você quer fazer isso? Você tá afim mesmo? É uma decisão sua, sabe? Geralmente decisões grandes, decisões muito pessoais, tipo a sua profissão, se você vai fazer faculdade ou não, onde você vai morar, sabe, com quem você vai se relacionar, são decisões muito pessoais e você pode ouvir conselho das pessoas, mas a decisão é sua, então você tem que lembrar que as suas decisões têm consequências. Então, sempre que você tomar uma má decisão, você também vai ser escravo das consequências dela. Então, nunca esquecer disso, né? Eu acho que a gente nunca deve esquecer disso, porque senão a culpa vem, não só a culpa, mas as consequências de uma má decisão. Sempre uma boa decisão é com bons conselhos, e não só um, né? Mas vários conselhos. E quanto à importância de pensar no futuro? O que você pode dizer sobre isso e como fazer escolhas acertadas na vida? Sobre isso, eu acho que o futuro é uma incógnita.
A gente pode planejar mil coisas, mas nem sempre vai ser exatamente como a gente espera. Porém, a gente pode conduzir a nossa vida para o que a gente quer. Eu acho que é muito esforço. A gente costuma, geralmente, não se esforçar tanto, ou se esforça e acaba desistindo, né? A gente vive numa época em que as pessoas mudam muito rápido, tudo muda muito rápido, e a gente acaba refletindo um pouco disso. Mas pensar no futuro é importante. Talvez pensar demais no futuro cause ansiedade, que é o que acontece comigo. Mas pensar em como que o agora, o 1% de agora, pode influenciar no 100% de daqui a 1 ano, 2, 3. Então você precisa não focar em grandíssimos passos para decidir grandes coisas, fazer grandes coisas, mas fazer pequenas coisas que vão ajudar lá na frente, que vão te colocar no caminho, né, na trilha de algum objetivo que você tenha. E é isso. Para escolher, fazer escolhas, né, acertadas, como eu falei, precisa ter bons conselhos. Então buscar conselhos, né, sabedoria, ler livros também, o conselho de pessoas mais velhas, na sua fé também, né, ver o que você acredita, né, os valores pessoais, os valores coletivos também. Lembrar disso é muito importante. E para fazer boas escolhas é sempre bom pensar, discutir, conversar sobre o assunto com outras pessoas. Nunca decidir algo na mesma hora, né? Se você não tem certeza, você está um pouco pensativo, um pouco pensativa, é bom parar um tempo, descansar a cabeça e deixar para depois, mas não procrastinar no caso, né? Mas às vezes a gente não tá com a cabeça boa para tomar uma decisão, tá cansado, precisa pensar, e aí alguma pessoa quer uma resposta naquela hora. Dependendo do que for, é bom pedir um tempo para pensar, um dia. Olha, posso te dar essa resposta amanhã? E aí você pensa durante esse tempo o que você realmente quer e age, entendeu? Talvez isso ajude. Cara, infelizmente a nossa conversa tá chegando ao fim e a gente encerra o nosso podcast com a seguinte pergunta: as escolhas que você tomou durante as fases da sua vida tornaram você uma pessoa melhor? Uma pessoa que reflete o que você é hoje? Sim, fizeram me tornar uma pessoa melhor. Eu acho que independente de experiências boas ou ruins, as coisas ruins que aconteceram no passado acabam tornando uma boa pessoa, né? Quando a gente sofre mais, parece que a gente aprende a ser mais empático, a se colocar no lugar dos outros que também passam por problemas. E isso reflete quem eu sou. Então, mesmo as coisas ruins que eu passei, né, me ajudaram a ser quem eu sou, a ter mais compreensão, ter uma visão mais ampla das coisas que eu não tinha. Então eu decidi muitas coisas, né, fazer um trabalho voluntário, também decidi aprender idiomas como espanhol, japonês, decidi fazer várias coisas e isso me ajudou, me acrescentou em muito, inclusive para arrumar trabalho depois disso me ajudou bastante. Hoje eu trabalho com atendimento em espanhol e português. E é isso. Acho que é o que eu tenho para passar por hoje. E valeu aí pela oportunidade. Espero que todos tomem boas decisões e sempre pensem antes de agir, né? Não ajam por impulso.